Oi, internet, tudo bem? Eu sou a Camila, você não me conhece, agora você me conhece! Eu perguntei no meu Instagram, @hd_mais, que tipo de vídeo vocês queriam ver essa semana, se era um vídeo de comprinhas da Ashua para o verão, ou se era um vídeo sobre minhas tatuagens, e a disputa foi realmente impressionante, ficou tipo voto a voto durante um tempão, e a última vez que eu vi ainda estava empatado, mais de 200 pessoas votaram e ainda assim ficou empatado, então eu sinto que esse é um sinal que eu deveria fazer os dois vídeos, então eu vou começar com esse sobre as minhas tatuagens. Se você gosta de tatuagens, de moda plus size, de pinguins nenéns e de todas as coisas maravilhosas do mundo, já pode jogar o dedo pro alto e curtir esse vídeo. Se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrita. Sem pressão, mas a Amanda Stefani já é. Oi, Amanda, tudo bem? E me seguir em todas as redes sociais pra gente ser melhores amigas para sempre. Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo sobre as minhas tatuagens. E desculpa o narcisismo, porque eu acho que é um pouco narciso eu ficar, tipo, uns 10 a 15 minutos falando sobre as minhas tatuagens. Porém, vocês disseram que era o que vocês queriam ver. E eu acho que é interessante a gente co-criar juntas o que vai aparecer nesse canal, né? A primeira tatuagem que eu fiz, eu tinha 14 anos, nada como crescer na década de 90. E foi uma luazinha, uma estrelinha na minha nuca, que a minha mãe me levou pra fazer, numa loja que tinha no Barra Shopping chamada U2. Quando eu tinha 18 anos, eu cobri essa pequena tatuagem com uma tatuagem escrita Tommy, que é uma ópera rock de uma das minhas bandas favoritas do mundo inteiro, que é o The Who. Nesse mesmo dia que eu fui fazer essa tatuagem escrita Tommy, eu também fiz uma tatuagem escrita Acid Queen nesse meu pulso, que é essa aqui, e é horrorosa, e uma tatuagem de um par de baquetas na minha orelha, sendo que até hoje parece um X da Xuxa. E outro dia me perguntaram se não era um cromossomo. Então, pra você ver a altíssima qualidade do tatuador na época. Em seguida veio minha primeira tatuagem grande, eu já tinha mais ou menos uns 20 anos, que foi justamente essa aqui do meu peito, que é uma tatuagem razoavelmente grande, que já tá idosa, inclusive, mas ainda mantém a sua beleza, eu acho. São dois corações, um escrito mãe e outro escrito pai, e um cadeadinho no meio. Essa tatuagem representa o divórcio dos meus pais, essencialmente. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos e foi um momento muito traumático pra mim. E a tatuagem mostra essencialmente isso, são os dois corações e o cadeadinho no meio, que sou eu, porque eles sempre vão ficar juntos por conta de mim, né? Aos 22 anos eu tava passando por um período bem complicado da vida, eu tava insatisfeita com a faculdade, eu tava engordando cada vez mais e eu não tava muito satisfeita com o meu corpo, eu tava em um estado que eu acredito que fosse um estado depressivo, apesar de não ter sido diagnosticada. E aí que eu fiz duas tatuagens no meu pé, uma escrita Perseverança e a outra escrita Disciplina. Eu gosto muito dessas duas tatuagens, especialmente pelo fato de elas serem duas âncoras. O tatuador que as fez foi o mesmo tatuador que fez a minha tatuagem do peito, que é o Henrique Matos, que é um tatuador old school ou tradicional do Rio de Janeiro, que eu acho que é um artista fantástico, assim. Já aos 24 anos eu tive dois amigos que tiraram a própria vida em um período curto de tempo, e isso também mexeu muito comigo. E a maneira de eu aceitar e seguir em frente foi fazendo uma nova tatuagem, que é uma caveira de Dia de los Muertos, que tem a intenção de celebrar a vida e não necessariamente chorar a morte. Eu adoro essa tatuagem, ela tem muito significado pra mim, assim como a maioria das minhas tatuagens, e foi uma tatuagem que me ajudou muito nesse processo. E aí que teve um dia que eu tava dirigindo, eu olhei pras minhas duas mãos e eu pensei, nossa, o nome das minhas duas avós cabe perfeitamente nos meus 4 dedos de cada mão. E foi aí que eu decidi fazer Inha e Lena, que são os nomes das minhas vós, e são as tatuagens que mais me perguntam o que significa. Já perguntaram se o meu nome era Inha, já perguntaram se o meu nome era Leninha, já me perguntaram várias coisas por conta dessas tatuagens. Logo depois eu passei por mais um momento complicado na vida, que foi o término com o meu primeiro namorado. A gente era super apaixonado, a gente ia casar, etc e tal, mas o processo de término foi muito complexo pra mim e foi muito doloroso. Eu terminei com ele e eu me senti muito mal. E a maneira de eu lidar com isso, mais uma vez, foi fazendo uma nova tatuagem, que foi essa do meu braço, que essencialmente é uma adaga penetrando um pobre coraçãozinho com uma serpente no meio. Eu achava que eu era a serpente. Nessa época eu também comecei a me envolver muito com um esporte chamado roller derby, e foi por isso que eu decidi fazer essa tatuagem na coxa. Eu tinha acabado de passar por um processo de emagrecimento
e tava odiando as minhas pernas porque ficaram flácidas e sempre tiveram muita celulite. E essa tatuagem me ajudou muito a achar minhas pernas lindas e sair por aí com as pernocas de fora. Até hoje é uma das minhas tatuagens favoritas também. Essa tatuagem também foi feita pelo Henrique Matos. Foi jogando roller derby que eu fraturei o meu tornozelo, que foi um processo muito doloroso. Eu fiquei quase 3 meses no Rio, tendo que fazer reabilitação, enquanto o meu apartamento que eu tinha acabado de me mudar aqui para São Paulo estava vazio, enquanto o namorado que eu tinha na época, que eu achava que era o homem da minha vida, também estava por aqui, isso me deixava bastante ansiosa, e acabou que para eu conseguir passar o tempo, eu fiquei indo quase todos os dias do meu tratamento para um tatuador que tem no Rio chamado Davi Duarte, e ele fez várias tatuagens no meu braço, foram 4 tatuagens que a gente fez nesse processo. Uma é uma caravela que diz Ceylon Silver Girl, e essa caravela tem um significado muito importante pra mim. É uma tatuagem que eu tenho em parceria com um dos meus melhores amigos. Aliás, se o Kito estiver assistindo isso, beijo, Kitinho, te amo. O Davi também fez uma coruja no meu antebraço. E o Davi também fez um farol na parte interna do meu braço, que eu até hoje não tive coragem de terminar de colorir, porque foi a minha tatuagem mais dolorida. E eu sofro muito fazendo tatuagem. Eu não sei como eu posso ter tanta, porque eu realmente choro, eu fico desesperada, eu sou péssima em ser tatuada. O Davi também fez uma tatuagem que pra mim tem um significado muito importante, que é no meu pulso, que diz This too shall pass. Isso também vai passar. E realmente passou, eu passei por esse processo de melhorar o meu tornozelo, de voltar a andar. E só não voltei a jogar roller derby, que eu ainda sinto muita saudade, mas pelo menos a tatuagem da coxa tá aqui pra me lembrar sempre da esportista que um dia eu fui. Aqui em São Paulo eu fiz 2 tatuagens que foram 2 coraçõezinhos em cada dedão, um colorido de preto por dentro, um vazado. Um desses corações, que é o coração preto vazado, é uma tatuagem que eu tenho com várias amigas minhas, que a gente se chamava de Black Heart Crew, e por isso essa tatuagem com um coração negro por dentro. Como minha mão já estava cheia de tatuagem, eu achei que seria um bom momento para fazer uma homenagem à voinha e fiz essa pin-up linda aqui na mão, que é a mão da voinha, que eu acho que representa a minha avó, porque ela nasceu numa década onde essas pin-ups e flappers estavam super em moda. Também fiz algumas tatuagens em viagens, que foram tatuagens que me lembram muitas coisas positivas. Uma delas é uma navalha, escrito Keep Austin Weird, QWA. E também tem um morceguinho que eu acho muito mal posicionado, que também foi feito em Austin. Além disso, eu tenho uma tatuagem que é uma coroa, que fica atrás da minha batata da perna, que eu fiz junto com a minha irmã. E uma outra tatuagem que fica atrás da minha outra batata da perna, que é o Milo de uma banda que eu gosto muito chamada Descendants, que eu fiz junto com uma outra amiga minha. Eu ainda pretendo fechar os 2 braços, terminar esse braço direito e fechar completamente o braço esquerdo, ainda não sei com o que. Eu também pretendo fechar as 2 pernas. Só como eu tava falando, eu morro de medo de fazer tatuagem, eu sofro muito, é um processo muito doloroso pra mim, mas eu realmente quero ficar coberta de tatuagem porque eu acho maravilhoso. É importante também responder algumas perguntas que sempre me fazem, que é se tatuagem dói ou se eu me arrependo de alguma delas. Tatuagem dói? Sim, dói muito, eu sofro sempre, mas essa é a minha experiência, talvez pra você não doa tanto, mas acho que vale a pena conferir. E eu não me arrependi de nenhuma tatuagem, porém eu me arrependi sim de alguns posicionamentos e de algumas cores que eu usei em algumas dessas tatuagens. Tem algumas que eu voltaria atrás, tem algumas que eu pintaria de outra forma, colocaria em outro lugar, mas em geral eu não me arrependo de nenhuma das tatuagens que eu fiz. Eu gosto muito de todas elas, eu acho que elas me representam muito, e eu até hoje volta e meia ainda tomo susto com fotos minhas do tipo, meu Deus, como eu sou tatuada, mas eu acho lindo, então tá tudo bem. As tatuagens também foram uma maneira de eu lidar com vários acontecimentos da minha vida, especialmente em um momento onde eu não era tão boa com emoções assim. Elas me ajudaram a curar algumas dores que eu tinha, elas me ajudaram a rever alguns conceitos que eu tinha, e elas me ajudaram a ser uma memória e uma lembrança de algumas coisas que eu gosto de me lembrar. Por exemplo, de manter a disciplina, manter a perseverança, ao mesmo tempo de jogar roller derby, ao mesmo tempo das minhas 2 avós queridas, ao mesmo tempo do processo de divórcio, do quanto ele foi doloroso pra mim, dos meus pais, da minha família como um todo. Então é isso por hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de jogar o dedão pro alto e curtir aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, mas sem pressão também. E não esquece de me seguir em todas as redes sociais pra gente ser amiga pra sempre, tá bom? Mua!